Olá para você que nos acompanha em mais um episódio do Abstract. Estamos aqui fazendo uma série, de episódios relacionados aí aos 25 anos do curso de Psicologia da Unidade, completados neste ano de 2025. E para falar da história do curso, nada mais importante e relevante do que trazer pessoas para conversar com a gente que construíram essa história, E claro, um curso é construído por várias pessoas, mas um curso só existe porque tem estudantes. E aí é importantíssimo a gente estar aqui ouvindo, pessoas que construíram a história do curso, sendo estudantes hoje profissionais na área da psicologia. Então, com muita alegria, com muita satisfação, eu tenho aqui duas convidadas especiais e desejo já as boas-vindas para as duas e vou pedir que cada uma gentilmente se apresente e conte pra gente já o ano que vocês ingressaram no curso. Indianara, pode começar, por favor. Então, me chamo Indianara, e iniciei em 2011 na graduação em Psicologia aqui na Unidade. 2011. Me chamo Débora e eu ingressei em 2013 ali, 2 anos depois da Indianara. Então, vocês são mais ou menos da mesma época, com 2 anos de diferença. Isso mesmo. Que é uma geração similar, digamos, pegaram um curso talvez num momento muito parecido, Bom, quando a gente fala do curso, e sempre tem uma curiosidade muito pessoal de entender por que as pessoas escolhem os cursos que escolhem, Então eu queria entender um pouquinho de cada um de vocês, o que naquele momento da vida de vocês, 2011, 2013, levou vocês, trouxe vocês para vir fazer o curso aqui de Psicologia da Unidade. Débora, pode começar contando pra gente. Tá, vamos lá. Eu decidi, fazer Psicologia em 2010, mais ou menos, eu tava lembrando assim, eu era bem novinha. E aí eu nunca cogitei outro local, assim, que não fosse a Unidade, porque eu sempre via que tinha ali o NEAP, local de atendimento, sempre conhecia uma ou outra pessoa que tinha feito, eu acho que o curso era mais ou menos recente, assim, não lembro quanto tempo tinha na época. E aí nem cogitei outro local, assim, e foi o que me fez vir, Desde sempre eu gostei muito de psicologia. Eu queria entender, assim, o gosto pela psicologia, quando que ele aparece efetivamente, assim? Mais ou menos, assim, na época do ensino médio eu lia muito, gostava muito de ler, E aí aquela coisa, para que curso você vai, E vai para um curso que tem bastante leitura. Aí lia alguns livros que na época eram que mais falavam de psicologia, mais se aproximavam, e aí comecei a gostar muito, assim, E sempre me vi fazendo psicologia clínica, desde lá, assim, gostava muito, muito, muito. E aí durante o curso continuei gostando e pós-formação segui nessa área também. Mas foi por isso, assim, as leituras que influenciaram, enfim. Legal. E o teu caso, Indianara? Por que a psicologia? Então, é uma coisa que me fez resgatar também, acho que o bacana dessa conversa é a gente poder resgatar, assim, parte da nossa trajetória, Eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, assim, eu sou de família de agricultores, meus pais são agricultores, então a gente teve muita oportunidade de passar muito tempo junto, assim, em família, E eu lembro de gostar muito de ouvir as histórias que as pessoas contavam. Então os meus pais, às vezes num café, no almoço, eles contavam histórias sobre pessoas que eles conheciam, coisas que eles viveram. E o meu avô também era um contador de histórias, então contava histórias sobre a população indígena, os povos indígenas. E aquilo me fascinava, assim, eu ficava imaginando as pessoas que eles narravam, as histórias, os espaços. Pensava assim, por que as coisas aconteciam dessa forma? E eu acho que o que me leva, o que me aproxima da psicologia, assim, ainda é claro, numa visão muito leiga, da profissão, mas o que me faz me aproximar da psicologia é justamente esse meu lugar de escuta, sabe? De escutar histórias. Eu acho que isso que me coloca, assim, muito, muito no caminho da psicologia, sabe? Que legal. Quando você vai falando isso, Indy, me faz pensar que muitas vezes, de fato, a gente vem para o curso de psicologia ou qualquer curso de graduação sem ter clareza exatamente o que tem ali, Com algumas noções prévias, mas pela perspectiva do senso comum, a psicologia escuta, Então, escuta histórias, escuta as narrativas. Então, isso foi te conectando, claro, depois foi desbravando o curso e entendendo muito mais do que é a psicologia. E pensando nessa coisa do pisar, nos 5 anos do curso, Vocês chegam aqui a partir dessa perspectiva de cada uma,
Eu queria entender aí, que vocês contassem pra gente um pouco assim de como é que foi a trajetória no curso, o que vocês experienciaram, que ficou positivamente marcado para vocês, como é que foi a experiência de ser acadêmica do curso de psicologia, enfim, resgatando um pouco do tempo de estudante. Indy, começa contando para nós como é que foi a tua passagem pelo curso. Bom, eu fui bolsista do ProUni, né? Então eu acabei entrando no curso ali um pouquinho mais tarde, acho que na 3ª semana de aula. E eu lembro assim de quando eu entrei na sala, era metade da aula, assim, o pessoal tinha recém voltado do intervalo, tava todo mundo lá fazendo um trabalho, acho que até, né, eu lembro até o professor, enfim. E eu cheguei assim na porta, oi, sou nova aluna, assim, foi difícil no começo me colocar nesse lugar, né, e ir desbravando, porque, de novo, assim, vindo de uma família muito humilde, da agricultura, né, às vezes passava muito mais tempo com a família do que em outros espaços, então ir para esse mundo, né, da universidade, encontrar tantas pessoas diferentes, aquilo, assim, foi uma mudança, uma quebra de paradigma na minha história, né, e eu entrei muito jovem, com 17 anos, então ainda, né, trilhando muitos caminhos. Eu lembro nitidamente de um professor olhando para mim e falando, olha, o teu cérebro não está totalmente maduro ainda, desenvolvido. Aí eu pensei, uau, que é isso? Então, esse aprendizado, acho que foram inúmeras descobertas, sabe? Desde das descobertas, assim, da própria psicologia, né, dos estudos, da ciência, mas a descoberta das pessoas, das novas interações, de possibilidade de se relacionar. E fora isso, assim, eu acho que episódios que me marcaram muito ao longo da graduação foram as oportunidades que a gente teve de participar de congressos. Não só o congresso que a Unidade, né, realiza, que a gente teve a oportunidade de participar, então, apresentando, né, o fruto do nosso trabalho, ali, os nossos estudos, mas eu lembro que a gente participou do Congresso Nacional de Psicologia, eu lembro que a gente participou de um congresso de orientação profissional, o Congresso Nacional de Psicologia foi em São Paulo, e depois o congresso de orientação profissional foi no Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves. Acho que a professora estava nos dois até, eu lembro. E aquilo também para mim foi muito importante, assim, não só do ponto de vista profissional, de conhecer conhecer profissionais, né, e conhecer o que eles vinham desenvolvendo enquanto na ciência psicológica, mas eu acho que conhecer pessoas, conhecer lugares, assim, sabe, foram oportunidades incríveis que eu lembro, assim, com muito carinho, porque até então eu nunca tinha saído de Santa Catarina, foi, assim, desbravar literalmente outros lugares, né. Legal. E tu te permitiu isso, né, acho que isso é interessante, porque as oportunidades chegam, mas por algum motivo ou outro, talvez tu não fosse, não vou nesse congresso não, tal, mas tu veio realmente de poros abertos pro curso. Exatamente, tipo isso. Legal. E pra ti, Débora, assim, como é que foi a tua passagem pelo curso? O que tu te lembra da tua trajetória no curso? Eu achei muito legal que te ouvindo, eu fui pensando, nossa, é verdade, né? A gente vai lembrando de algumas coisas. E aí, a Indianara falou de ter entrado muito nova, assim, né? Eu também entrei com 17, essa sensação, assim, de que mundo é esse, né? Tudo muito novo, assim, e aí vem o conhecimento teórico e a gente fica se adaptando ao conhecimento. É uma avalanche de muita coisa nova. Muitas coisas novas, assim, então eu acho que isso, essa percepção de um novo mundo, né? Como você falou antes, Michela, a gente vem com uma percepção, com uma ideia do que é o curso, né? E aí com 17 anos, né? Uma ideia formada e aí chega no curso e é isso. Eu acho que viver isso, de perceber algo novo, de estar nesse movimento diferente aí, né? De conhecimento teórico foi bem enriquecedor. Também lembro dos congressos também que participei. E aí, legal que a gente vai desenvolvendo a questão de... Acho que isso é uma coisa legal, né? Fui em alguns congressos e aí de participar de algumas coisas e apresentação de trabalho, a gente vai se desenvolvendo, né? E aí eu lembro que eu não era muito de falar, assim, enfim, e aí depois fui começando a falar. E aí até lembrei disso esse ano, porque eu participava de um grupo de mulheres aqui da região, né? E aí falei, olha, eu não falava assim, né, no começo, não era assim, né. Então acho que a graduação trouxe isso também, de a gente se desenvolver enquanto pessoa, assim, a gente aprender a, né,
falar de determinada forma, se portar, enfim, né? Até porque são habilidades que não só uma psicóloga tem que ter, mas no mundo do trabalho nos exige essa comunicação, fazer contatos, se expressar. E aí, realmente, a sala de aula, o chão de sala de aula, né, a apresentação de trabalho, então você já vai tendo que se construir essa desenvoltura, né? Foi muito enriquecedor, assim, nesse sentido de... Aí eu lembrei que quando eu era criança nem brincavam que eu nem atendia o telefone, assim, aí depois na sala de aula vai, apresenta trabalho e, né, fluía, tranquilo, né? Acho que bem legal esse desenvolvimento que a gente tem, né, com as experiências, assim, da graduação, né? E como é que, assim, vocês participaram de... Como é que foram as experiências de estágios? Fiquei pensando aqui um pouco no que vocês fizeram nos estágios e vocês se participaram de algum projeto de pesquisa, de extensão, se vocês pisaram nesses territórios. Débora? Vamos lá. Meu estágio foi específico, né? Foi em escola, foi na área escolar, na área da educação. Queria experimentar para ver como é que era, né? Eu acho que uma coisa que eu gostava muito de fazer é ir experimentando, assim. Eu experimentei um pouco, tive a oportunidade de experimentar algumas coisas, assim, e ir descobrindo que fazia mais sentido, né? E aí na época tinha os projetos de extensão, né? E aí eu lembro que eu participei de alguns também, né? Teve o das enchentes, teve a memória a gente vai tentando, né, relembrar, de orientação profissional, teve um na ala psiquiátrica do Samária também, que eu lembro de ter participado. Coisas bem diversificadas, mas é isso, tu foi pisando em vários territórios. Fui experimentando, né, na orientação com os adolescentes, aí na ala psiquiátrica com uma parte totalmente diferente, né, e aí depois com as entrevistas ali no projeto das enchentes, era bem diferentes as áreas. Isso foi muito bom, para daí experimentar e saber assim, né, essa me identifico mais, essa menos. Com certeza. E o teu caso? Olha, eu e Débora não estudamos na mesma turma, mas nós poderíamos, né? Porque foram os projetos, né, os mesmos que a Débora participou, o projeto ali que trouxe a ideia da percepção de risco nessas situações dos desastres, né, que aqui acometem a nossa região, que são as enchentes. Depois, antes disso, acho que anterior a isso, teve o projeto de orientação profissional, que a gente teve a oportunidade de desenvolver algumas oficinas ali com os estudantes do ensino médio, né, que foi bem enriquecedor também. Na medida que a gente se constrói, não tem como separar essa construção pessoal da profissional, a gente revisita muitas coisas em nós também, e isso eu acho incrível, assim, sabe? E o meu estágio específico também foi na área de psicologia escolar e educacional, e também gostei muito, assim, a oportunidade de aprender muita coisa e, né, me somou muito até na minha prática profissional, porque eu atuei um certo período, agora recente, em psicologia escolar e educacional, então foi muito de resgatar essa minha vivência ali enquanto estudante, mas é claro com esse olhar aprimorado ali da prática profissional. Claro, foi muito bom. E eu fui ouvindo vocês falarem e fiquei aqui pensando... O que vocês entendem, assim, de que a trajetória no curso, claro que a trajetória no curso primordialmente tem um enfoque de formá-las enquanto profissional, né, enquanto psicólogas para a sociedade. Mas no que agregou para a vida de vocês enquanto pessoas, enquanto ser humano, pessoalmente? Porque o curso de psicologia, né, para quem já fez o curso, para quem faz o curso e para quem tem interesse em fazer, já fica a dica, é um curso que inevitavelmente mexe muito com a gente. Por quê? Porque a gente é o nosso próprio objeto. A gente é o objeto que a gente estuda, o objeto entre aspas, né? Que é o ser humano, a subjetividade. Então, você se mescla ali, quando você está estudando sobre o ser humano, você está em alguma medida mexendo na tua história, nas tuas questões. Então é um curso que, não sei como foi para vocês, mas eu lembro que para mim realmente foi uma quebra de muitos paradigmas e revisitar muitas questões de valores, concepções, pensar o mundo de forma diferente. Então ele também, além de me moldar na minha formação profissional, me formou enquanto Michela, né? E eu queria entender para vocês qual foi efetivamente a marca que vocês vão vendo que esse curso trouxe para vocês enquanto
pessoas, enquanto seres humanos, independente de profissionais? Eu acho que o curso de psicologia, ele não é psicoterapia, porém ele é muito terapêutico. Para mim ele foi, né? Porque a psicoterapia é realizada com profissionais da psicologia, em um ambiente específico, enfim, né? Mas o curso ele foi extremamente terapêutico em vários sentidos, porque convidava, eu me senti convidada em muitos momentos, né? A olhar para a minha história, a desenvolver uma noção, assim, não só dos valores que eu acreditava enquanto pessoa, que eu fui aprimorando, mas do meu próprio senso de valor, assim, enquanto indivíduo, sabe? De me perceber sendo capaz, de me perceber uma pessoa que, embora antes achasse, né, que eu era extremamente medrosa, assustada, mais isolada, eu fui me possibilitando ir de encontro ao outro, né? Sentindo que a coragem residia em mim, sentindo que era bom experimentar coisas novas, não sem o medo, não sem as inseguranças, mas eu acho que muito mais fortalecida nesse sentido, assim. Eu acho que essa construção que me traz bem forte, assim, esse senso de valor que eu tenho e pude construir e fortalecer ao longo do curso. Bacana. Legal. E você, Débora? Pensei muito na palavra autoconsciência, assim, né? No quanto a gente vai se percebendo, como a Indianara falou, né? Não que o curso seja um processo de terapia, porque né, geralmente a gente vai para terapia também, né? Junto com o curso ali, recomenda-se, né? E é muito positivo nesse sentido, porque traz essa autoconsciência, eu acho, né? A gente vai vendo como a gente pode se colocar nas situações, é que é um ambiente e aí a gente tem a oportunidade de se colocar, de se desenvolver. Eu acho que é isso que até tu trouxe, né? De nesse sentido, né? Me vem muito isso da autoconsciência, assim, de ter trazido muito essa visão de estar consciente de quem eu sou, né, das experiências, das vivências. Hoje eu falo, né, na clínica dos traumas, enfim, daquilo que me marcou, né, eu acho que nesse sentido bem marcante, assim, essa autoconsciência. Talvez esse convite contínuo e frequente para o autoconhecimento, né? Perfeito. Revisitar a gente, assim, a nossa história. Até porque, quando vocês vão falando isso, eu vou pensando de um ponto essencial para a nossa profissão, que é o autoconhecimento, a autoconsciência, a noção de mim mesma, porque se eu não consigo me conhecer, me organizar, isso impacta na minha intervenção, né? Justamente porque eu sou similar, por ser um ser humano, às pessoas, né, os contextos onde eu vou trabalhar. Então, é bem importante que a gente se conheça, por isso, inclusive, que a gente sempre sugere fazer a psicoterapia já no período da graduação e não só na graduação. Constantemente a gente ir se cuidando para poder, né, cuidar do outro. Então, legal vocês trazerem isso, assim, de olhar para si, porque esse não é só teoria, técnica, método que embasa a nossa profissão, né? Esse cuidado com a gente também, então ficou legal isso. Acho que não tem como, né, estar no curso e não ter essa autoconsciência ou não viver essa experiência, porque ele não é um curso lógico, ele é um curso onde a gente se envolve, assim, né? Onde a gente vai olhar para o que é nosso também, porque justamente a gente precisa disso para atuar enquanto profissional, né? Já dizia o Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E esse pensamento, ele para mim, assim, acho que ele é muito difundido dentro da psicologia e às vezes ele traz muito essa questão de ser um pensamento de um autor, de um estudioso, né? Enfim, mas eu acho que na medida que eu venho me desenvolvendo enquanto pessoa e profissional, esse pensamento ele vai tendo tantas camadas, assim, sabe? Não é uma frase qualquer, né, se colocam em postagens. Ela tem uma profundidade. De uma humanidade realmente verdadeira, sabe? Eu acho que isso é muito bacana também. Eu acho que a gente ir tecendo novos olhares a partir dos olhares que a gente teve nessa jornada. Assim. Exatamente. Quando a Débora falou antes que ela, desde o início, estava já muito com o olhar para a clínica, né? E assim, às vezes as pessoas vêm para o curso já com algum viés, com algum direcionamento, outras não, outros estão com aquele viés, mas quando vê caminham por outros rumos e tá tudo certo, não tem, né, um certo ou errado.
Débora tinha esse direcionamento de alguma outra coisa que tu buscava com o curso de psicologia, Débora, ou não necessariamente assim? Eu acho que essa parte do conhecimento, eu tinha muito essa curiosidade do entender, porque daí, né, com 17 a gente entra lá e quer entender o ser humano, né, e aí a gente entende que o ser humano é um monte de camada e que não é tão simples assim, né. Mas acho que mais nesse sentido, era o enfoque da clínica e essa vivência, essa compreensão, assim, né. E tu, Indy, tinha alguma expectativa, ou esperava, buscava na psicologia alguma coisa especificamente, ou entrou ali e fez uma imersão? Isso, tipo isso, assim, eu entrei bem disposta e saí bem disposta também, sabe? Uma das áreas que não me chamava muita atenção naquela época era a área clínica, mas como eu disse, né, a gente vai tecendo novos olhares acerca daqueles olhares, daqueles primeiros olhares, e a área clínica tem me chamado muita atenção agora, tanto que eu estou tentando fazer essa migração, assim, sabe? Porque eu considero um espaço fundamental, assim, para a saúde mental em específico. É uma área fundamental, então, né, mas fui bem disposta e, enfim, trilhei alguns caminhos, assim, tanto no serviço privado quanto no público, em outras áreas, mas a clínica hoje também tem, acho que ela conseguiu destravar as barreiras do meu coração, sabe? Adorei. Bom, então eu já quero entender um pouco desse pós-formada, né? Vocês concluem as suas graduações com sucesso e se inserem no mercado de trabalho. Então, por onde vocês transitaram, o que fizeram a partir do momento que se graduaram? Débora, conta pra nós. Vamos lá. Aí já fui direto para a área clínica, né? Já fui, já ingressei ali, né? No começo a gente, eu falo a gente, né? Eu lembro de uma colega também que foi junto, experimentando várias linhas, né? Trabalhava com crianças, jovens e adultos. Hoje eu trabalho só com jovens a partir de 15 e adultos, né? Porque a gente vai moldando, a gente vai entendendo, né, algumas coisas. Enfim, no meu caso eu entendi que tava muita coisa para ler, para entender, para estudar, para pesquisar, né? Mas aí desde lá fui para a área clínica. E também participei desde 2021 de um grupo de mulheres, né, de uma empresa aqui da região. Saí esse ano, a gente ficou 4 anos assim lá, que foi uma experiência incrível assim também, né. Gosto muito de grupos, que foi algo que os trabalhos de extensão, os projetos de extensão trouxeram essa vivência também. E acho que me ensinaram muito. E aí quando eu fui para essa parte profissional ali, eu tinha essa experiência já prévia com grupos e aí ajudou a ir organizando, assim. Eu digo que a gente é picadinho pelo mosquito dos grupos. Às vezes mais, às vezes menos, né? Claro que tem épocas também, tem momentos da vida, mas eu acho que tem uma coisa dos grupos que... porque é uma potência, né? São vários seres humanos, é desafiador, mas ao mesmo tempo tem uma potência, uma riqueza no trabalho de grupo, né? Muito bom. Então foi isso. E o teu pós-formada em Indianara, como foi? Eu saí da graduação, finalizei ele em 2015. 2016 eu já entrei na área privada com um trabalho de formação, treinamento, desenvolvimento na área da indústria, assim, né? O que se aproxima da psicologia organizacional, mas nessa parte de formação mesmo e desenvolvimento de pessoas. E eu fiquei alguns anos nessa área e gostei muito, aprendi muito, me desenvolvi muito enquanto pessoa, enquanto profissional. E depois acabei migrando para o serviço público, não como psicóloga no primeiro momento, mas acabei entrando ali na área social e permaneci por um bom período, assim, também desenvolvendo um trabalho com grupos que, embora não atuasse como psicóloga, a fundamentação, né, desse trabalho de grupo me auxiliou bastante. E depois ingressei como psicóloga no serviço público e permaneço até hoje, né, com uma experiência, né, prévia na educação e agora retornando aí para a área social, que é uma área que mora no meu coração. Eu digo para as pessoas que voltar foi como, sabe, voltar para casa, assim. Então, aconchegante. Isso, esse trabalho coletivo, esse trabalho em grupos, né, que possibilita esse olhar para a diversidade humana e que favorece essa conexão. Isso é uma coisa que enfim, brilham os meus olhos. Legal. E diga-se de passagem, né?
A psicologia faz a gente brilhar os olhos de várias formas, né? É claro que acho que cada pessoa, quando escolhe a sua área de atuação, quando se apaixona por aquilo, é muito fácil os olhos brilharem. Mas, enfim, né? E eu acho que vocês vão trazendo nas narrativas de vocês uma questão que é importante, que é a diversidade de experiências que a graduação oportunizou para vocês. Nem todas vocês replicaram, até então, pelo menos na vida profissional, mas é bagagem, né? E por que eu estou reforçando isso? Porque para as nossas estudantes, os nossos estudantes que vão de repente assistir o podcast ou quem está interessado em dia fazer o curso, é muito importante essa questão de uma abertura, de uma prontidão, né, para vir para o curso. Como a Débora falou, experimentar várias coisas, como a Indy falou, né, vir aí com uma condição de disponibilidade e realmente estar inteiro para ver, e ao longo do curso você vai ver o que vai fazendo sentido e o que não vai fazendo, né? Acho que é mais ou menos isso que vocês sentiram também, né? De se experimentar de tudo para quem vocês são hoje. Mesmo que acha que não vai gostar, né? Vai, experimenta e aí às vezes acaba gostando e vai, né? E esse lugar de estar disposto a é para todas as áreas da nossa vida, Sempre, né? sempre, com certeza. Meninas, vocês têm alguma experiência curiosa, alguma coisa diferente, alguma curiosidade sobre o período acadêmico de vocês, que vocês queiram compartilhar, ou foi tudo muito normal? Assim, eu digo normal, teve alguma coisa diferente, uma experiência que marcou muito a trajetória, sei lá, um trabalho, uma disciplina, um estágio, alguma coisa diferente que vocês tiveram, ou não teve nada muito marcante? Teve, eu lembro, não me recordo agora o semestre, mas a gente teve a oportunidade de desenvolver um trabalho de grupo e a gente tinha que usar a nossa criatividade. Então eu lembro que o meu grupo pensou assim, em levar, na época a gente adaptou, né, o nome do conto de fadas, mas foi Bruna de Neve na terapia. Então a gente caracterizou dos personagens da Branca de Neve, enfim, fez a apresentação lá na sala. Foi um momento bem marcante, assim, acho que foi um trabalho bem bacana, sabe? Que trouxe, assim, a característica da psicologia, do estudo, mas também aquela descontração, aquele momento mais leve, né? Que às vezes até acende a memória das pessoas também, né? Eu acho que foi bem bacana isso. E eu acho que, até pegando teu gancho, antes de passar para Débora, mas psicologia requer também algum grau de criatividade. Muito, não eu é? diria. Muito. É uma coisa que as pessoas às vezes não imaginam. Acho que quem trabalha com marketing, com design, não. A psicologia nos demanda criatividade. É impressionante, né? Exatamente. Débora, teve alguma coisa que tu te lembres assim? A Indianara foi falando, eu lembrei também de um teatro que a gente fez, mas e a gente vai lembrando de várias coisas, vários pontos, assim, né? Mas acho que de feito são vários pontos, assim, várias coisas que eu lembro muito bem, mas tem uma coisa que eu lembro muito, é dos professores que tinham essa alma, assim, da psicologia que a gente sentia, né? Tu também deve, né? Sim, me eu lembrar, pensei. Pensei já nos que eu identificava isso. Que vinha, né? E eu acho que isso trazia muito essa conexão com a experiência, assim. Pra mim me dava muito uma sensação, nossa, é isso, sabe? Tinham vários professores que traziam a experiência e traziam esse amor, assim, pela profissão. Eu lembro muito até hoje disso, assim, é uma coisa que marca muito, né? Legal. E com essas marcas que vocês têm ali, né, que estão narrando aqui pra gente, o que vocês diriam para alguém que está pensando em fazer psicologia? Porque assim, a gente tem percebido uma crescente na busca pelo curso, um reconhecimento, eu diria, uma valorização da nossa profissão, inclusive, que acho que esse é um ponto bem importante de destacar, né? Historicamente, ela vem se construindo enquanto uma ciência pautada com preconceitos, estereótipos, visões distorcidas, né? E aí também vem a potência da psicologia, do curso de psicologia aqui no Alto Vale, porque 25 anos atrás a gente estava realmente ainda num terreno muito, quando surge o curso, né? Ainda com uma série de estereótipos e visões distorcidas, né, negativas. Então, mas as pessoas estão reconhecendo cada vez mais a psicologia, as pessoas já falam com orgulho, né, eu faço terapia, né, sem ter vergonha e entendendo que a gente pode estar em vários campos de atuação.
O que vocês diriam para alguém que está pensando em fazer psicologia? Indianária, qual é a sua... O que você botaria a pessoa para pensar? Eu diria faça. Não perca tempo, faça. O mundo precisa, a sociedade precisa, a saúde mental das pessoas precisam. E eu não acho que, pelo fato de ser psicóloga, eu não acho que a psicoterapia por si só ela salve o mundo. Mas eu acho que ela é parte fundamental nesse processo, né? Desse olhar e desse cuidado com a saúde mental das pessoas, que a gente vê assim, a gente vê o surgimento e o agravamento de uma crise de saúde mental na sociedade atualmente. Então eu diria faça, assim, essa questão dos preconceitos que giravam e ainda giram em torno da nossa profissão, né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, e eu falo isso com muito orgulho, eu faço psicoterapia, não só porque eu preciso, eu faço também porque eu mereço esse espaço, sabe? Eu me encontro muito nesse espaço, eu me desconstruo e me reconstruo ali. Então é também uma forma de valorizar essa minha profissão que é incrível e eu tanto amo. E diante das inúmeras questões, às vezes, que se tem que considerar, né, para cursar uma graduação, eu também diria para as pessoas, existem os programas sociais, eu sou filha de programa social, eu cursei através do ProUni, né, uma bolsa integral. Então eu diria que busque, se informe, pesquise, mas faça. Faça, não deixe de fazer. Legal. E você, Débora, o que diria? Ela resumiu muito, né? Tem uma coisa que eu vou complementar, eu acho que a IA não vai substituir a nossa profissão, né? Então façam psicologia. Nós não seremos substituídos por Não seremos, porque tem uma coisa, por mais que, por exemplo, na psicologia clínica, né? Por mais que a gente realize atendimentos online, mas tem aquela coisa do vínculo, do afeto, nunca vai ser substituído, né? Isso é impossível, assim. Tenho pacientes que falam às vezes para mim assim, eu conversei lá com o ChatGPT um pouquinho, mas, né? Não chega aos teus pés. Mas o contato, o vínculo, né? É outro processo. E isso não só na clínica, né? Eu acredito que num geral, assim, em todas as áreas de atuação da psicologia. Então façam sem medo de serem, né, substituídos pela tecnologia, pela inteligência artificial. Que a gente pode fazer bom uso, né, um uso sensato dessas ferramentas, mas não nos substitui. Exatamente esse afeto, a conexão que se estabelece, né? E o que vocês diriam, vocês que passaram pelos bancos acadêmicos, ficaram ali 5 anos sendo estudantes, para as nossas estudantes, que eu sei que vão assistir, o pessoal que está, que claro, com uma estrutura de curso diferente, né? O curso vai se modificando e tal, mas o que vocês diriam para estudantes? Não importa se estão começando, estão no meio, estão no fim do curso. Que dica ou que reflexão vocês trariam para as pessoas que já estão no curso, estudantes do curso neste momento? Débora. Tá. Pensei numa coisa assim. Se você gosta muito da psicologia, se sente muito bem, fique tranquilo que vai dar tudo certo depois que você se formar. Porque eu já atendi algumas pessoas, né, que eram acadêmicos e essa angústia de e depois, né? E tudo bem se você mudar de área, não mudar de área, né? Escolher uma área só, escolher a clínica para clínica, escolar e pré-escolar, né? Mas nesse sentido de confie no processo, assim, de que ok, né? É um processo também, até a gente entender o que vai fazer sentido pra gente no pós, né? Estou falando pros estudantes no pós, assim, né? Acho que fica essa mensagem, assim, de fique tranquilo, confie no processo, né? Legal. E você, Indy, o que você diria para os nossos estudantes? Eu diria para aproveitarem ao máximo esses anos. Eu tenho saudade e eu acho que aproveitei muito, mas se pudesse assim voltar, eu voltaria e aproveitaria ainda mais, porque é uma fase muito boa, é um período muito bom. Eu também falaria assim, dentro do possível, esteja disposto a enfrentar, a encarar, a fazer diferente, a experimentar. É um tempo que não volta mais. E é um tempo também de muitas descobertas em várias áreas da vida das pessoas, né? Foi para mim, por exemplo. Então eu diria, se jogue porque essa jornada vale muito a pena.
que legal, meninas. Eu acho que é estimulante, né, ouvir vocês nesse sentido, pela questão da ansiedade, porque sim, fica, né, principalmente quem está na reta final, uma ansiedade sobre, o que eu vou fazer depois, em vários cursos de graduação, né, não só na psicologia, mas legal, né, confiar nisso, porque eu acho que os caminhos podem se abrindo depois, né, nem que seja para você ir para um caminho e dizer, não é por aqui que eu quero pisar e tá tudo bem, né. E quando a Indy fala isso também, né, de realmente aproveitar, é importante, porque quando a gente às vezes está no olho do furacão, final do semestre, aquela cobrança, aquele estresse, que é enfim, uma perspectiva que qualquer curso vivencia, às vezes a gente perde a degustação das coisas boas que tem no meio disso. Né? Acho que é nesse sentido que tu traz. Isso, né? exatamente. De aproveitar mesmo o cenário mais desafiador, ele também é construtivo. Né? Nesse sentido. Meninas, foi incrível estar com vocês aqui. Eu acho que ouvir as histórias de vocês é como se fosse instalar, olhar para os tijolinhos que compõem esses 25 anos da história desse curso. É, né, uma história muito consolidada, muito bonita. E como eu disse, né, o ponto central dessa história são vocês, né, estudantes que pisaram por aqui, que se construíram as suas bases profissionais aqui e que, claro, continuam se construindo enquanto profissionais, mas um curso só existe por causa de estudantes. Então, vocês, enquanto estudantes, fizeram um marco importante no nosso curso. Então, muito obrigada pela generosidade, pela gentileza de vir destinar o tempo de vocês para vir compartilhar suas histórias, para trazer reflexões importantes, porque acho que é sobre isso. Ao mesmo tempo que eu sei que vocês fizeram um retrospecto das suas histórias, né, se conectaram com as suas histórias, vocês também trouxeram perspectivas de reflexões para as pessoas que vão nos assistir, né, e vão acompanhar. Então, muito obrigada mesmo, foi incrível, foi fantástico estar com vocês nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e agora, né, me traz à memória assim, o orgulho que eu sinto de ter cursado a graduação aqui na cidade, na Unidade, e hoje poder contribuir com a minha comunidade, com a cidade que eu nasci, cresci e escolhi viver. Então, o agradecimento é meu por esse momento aqui, por essa possibilidade. Obrigada. É uma honra, né, estar aqui, voltar aqui na Unidade, né, traz uma felicidade muito grande, assim, e faz a gente revisitar muitos momentos também, que é muito gostoso, né. E venham sempre que quiserem, porque a casa sempre é de vocês. Né? Acho que sintam-se sempre em casa aqui. Muito obrigada. Bom, você que nos acompanhou em mais um episódio do Abstract, né? Espero que tenha gostado. E se você realmente achou que é pertinente, compartilhe com outras pessoas que vão gostar de conhecer dessa história tão linda, né? Dos 25 anos do curso de Psicologia. Curta, compartilha esse episódio e continua acompanhando os próximos episódios que a gente vai ter contando essa história dos 25 anos do curso. Até breve!